Olá amigos e amigas, sejam bem-vindos ao Urso de Prata do dia 1º de fevereiro de 2021 para falar sobre as notícias do mercado financeiro. Leilões intermináveis em IRBR3. Quem acompanhou o pregão do dia 29/1 de 2021 pôde perceber que o ativo IRBR3 nem saiu do leilão inicial e já ingressou em outro, em leilão praticamente todo dia, assim como seus derivativos, as suas opções. A B3 informou em um comunicado que está em seu site oficial que fez isso para a continuidade dos preços, utilizando como base o artigo 2º e o artigo 9º da ICVM 168 e o artigo 60 do regulamento de negociação da B3. E em momentos de volatilidade serve para uma maior proteção dos investidores e também disse que será a partir do dia 29/1. Destaquei até esse ponto para falar para os colegas que muitos aí estão se organizando em grupos de short squeeze do ativo, tem grupo com quase 50 mil inscritos, tem muitos outros ativos com Cogna, Oi e outros aí que potencial grande número de vendedores, os fundamentos deteriorados, o que justificaria números de shorts elevado para fazer movimentos similares. Só que quando ela disse a partir do dia 29, nada impede que, por exemplo, no leilão de hoje, dia 1º de fevereiro, este mecanismo seja ativado novamente. E muitos colocaram que isso aí seria mudar a regra do jogo com o jogo funcionando. Confesso que eu nunca vi isso acontecendo antes na minha vida, porém eu busquei esses artigos para ver se havia algum embasamento. Então vamos lá. O artigo 2º da ICVM 168 diz que deverão também as bolsas de valores adotar procedimentos especiais para as operações que envolvam. Aí eu busquei nos incisos, cheguei no inciso 8º, que pareceu o que mais se encaixa ao caso, que seria a qualquer negociação atípica ou cujas características não estejam contempladas no regulamento de operações das bolsas de valores. Seria aquele inciso coringa, né? Quando não se encaixa nada, a gente bota ele aqui, mas também poderia ser considerado uma negociação atípica, porque a gente sabe que o ativo vinha de quedas consistentes nos últimos dias e seria um movimento atípico, vamos dizer assim. Já o artigo 9º desse mesmo regulamento diz que, independentemente dos critérios acima, e foram elencados vários critérios aí que poderiam permitir a questão de leilões, o gerente do pregão poderá determinar que uma operação seja submetida a prévio leilão quando, a seu critério, o tamanho do lote negociado exceda a quantidade considerada normal ou para assegurar a continuidade dos preços, que foi inclusive que estava lá no aviso. Ou seja, quando a gente vê que o preço está fugindo da realidade, pelo menos a realidade que a B3 espera, ela poderia utilizar esse mecanismo. E lá no regulamento da B3, o artigo 60 é até mais claro, diz que durante a sessão de negociação, a B3 pode determinar a submissão de um ativo ou derivativo, e aí ela aplicou tanto para a IRBR3 quanto para as opções em cima desse ativo, admitida a negociação contida ao procedimento de leilão comum, com o objetivo de promover a adequada disseminação de informações e resguardar o processo de formação de preço. Então tudo está envolvido em relação ao preço, no caso de ativos e derivativos, por período e nas hipóteses previstas no Manual de Procedimentos Operacionais de Negociação da B3. Então, em suma, tudo isso que aconteceu no dia 29 e leva a crer que pode acontecer daqui para frente com os ativos da IRB, tem sim algum respaldo em normas já pré-estabelecidas. Então, não seria mudar a regra do jogo com o jogo funcionando. Embora a gente nunca tenha visto, embora pareça realmente algo bem tendencioso para assegurar a finalidade de alguns grupos, realmente existe uma norma. Fato é, não fazemos as leis, apenas cumprimos elas, dificilmente conseguiríamos mudar um mecanismo. E já vou reforçar mais uma vez, a CVM entrou em vários desses grupos, disse que está monitorando as comunicações, então cuidado com o que você fala nesses grupos e se você participa desses grupos. Você pode ter sérias dores de cabeça e é melhor se resguardar. Falando desse movimento aqui no Brasil, a gente volta aos Estados Unidos, aparentemente lá o Wall Street Bets, ele mesmo, o grupo da GME, que fez também da AMC, pretende, como a gente já falou em vídeos anteriores, fazer um movimento semelhante em SLV, a prata. Eles comentaram que pretendem fazer o maior short squeeze da história. Teria que ser sim, porque esse ativo é bem mais pesado, por exemplo, do que a GME, tem muito mais gente envolvida, inclusive por ser um ativo de reserva de valor. Não tão grande quanto o ouro, mas também com muitos investidores ao longo do mundo inteiro, esse ETF, esse fundo que compra barras de prata. Temos agora no mundo das criptomoedas mais um movimento errático. Agora é o Ripple.
Ripple. Depois do Dogecoin, que subiu esses dias aí quase 400%, a Ripple subiu mais de 80% quando apresentou as suas respostas à SEC. Está tentando condenar a empresa alegando que o ativo da empresa homônima seria um valor mobiliário e a empresa apresentou suas defesas. Ela se defendeu dizendo que em 2015 e novamente em 2020, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a rede de execução de crimes financeiros do Tesouro americano, determinou que a Ripple era legalmente usado e negociado no mercado como moeda digital, ou seja, anteriormente foi decidido que era moeda digital e agora eles voltaram atrás. E também alegou que desde a reclamação à SEC, o ativo perdeu mais de 50% do seu valor de mercado e os maiores prejudicados são justamente os holders da cripto. Além disso, ela disse que há parcialidade por parte da SEC, já que eles alegam que o Ethereum, ele mesmo, o ETH, poderia se classificar também com um título exatamente como o XRP, mas ganhou o status de ativo, sendo que o Ripple poderia muito bem se encaixar nesse ativo também. Eles dizem, por que só nós seríamos valores imobiliários e o Ethereum não? A empresa também acusou a SEC de, abre aspas, destruir os fatos do processo, ao incluir dados e, abre aspas novamente, mostrá-los de forma distorcida, fecha aspas. Mas, não suficiente isso tudo, muitos alegam que essas altas se devem basicamente a um movimento de pump and dump organizado em redes sociais. Esse grupo aí, se não me engano, do Telegram já tem mais de 50 mil membros e estaria se combinando para fazer uma alta no ativo, como também tinham falado sobre o Dogecoin, que já subiu e inclusive já teve uma boa correção nesses dias. Ou seja, esses movimentos de short squeeze, pump and dump, eles estão crescendo nesses dias e tá virando uma coisa corriqueira, né? O pessoal se junta, eleva um ativo, faz o lucro, sai do ativo e vai para o outro. Especulação pura e simples. Reguladores do mercado não estão gostando disso. Eu vou dizer o meu comentário que eu já falei em alguns vídeos anteriores. Porque quando é os grandões do mercado, ninguém acha ruim, mas quando são os sardinhas, as coisas são sempre criticadas, são sempre vistas com esses olhares tão ruins assim. Aparentemente só vale quando os grandes estão ganhando dinheiro. Quando os grandes estão perdendo, aí não dá, a gente tem que parar, tem que fazer de outra maneira. A greve dos caminhoneiros prevista para começar hoje. Aparentemente sem acordo, parte dos caminhoneiros permaneceram decididos a prosseguir com a greve, cujas principais reivindicações eram relacionadas ao preço do diesel e do frete. O governo tentou contornar tal situação, incluindo a categoria na lista de prioridade para vacinação contra o Covid-19, além de zerar o imposto de importação de pneus para veículos de carga e pretende nos próximos dias reduzir o PIS e COFINS sobre o óleo diesel. Essa última notícia não é ainda confirmada. A categoria encontra-se dividida, parte dela resolveu não aderir ao movimento, alegando que ele tomou uma conotação política, perdeu o foco original, porém, parte também já apresentou uma documentação oficial dizendo que vai começar a paralisação a partir de hoje. Vamos acompanhar. Lá em 2018, quando isso aconteceu, a paralisação durou 10 dias, gerou uma crise de desabastecimento, foi algo muito pesado, com filas em postos de gasolina, gerou uma confusão muito grande, os ativos da Petrobras caíram bastante também, e agora o momento ainda pior, porque temos as questões da pandemia. Na sexta-feira, a Eletrobras anunciou dividendos de todos os seus tickers, a ELET 3, 5 e 6. O pagamento deles será no dia 19 de fevereiro de 2021, com data base dia 3 de fevereiro de 2021, dia 4 estarão ex. O pagamento será de R$ 2,07 por ação classe A preferencial, que seria a ELET 5, R$ 1,57 por preferencial classe B, que seria a ELET 6, e R$ 1,43 por ação ordinária, que é a ELET 3. Recentemente nós comentamos sobre esse ativo que ele sofreu duras quedas após a saída do CEO, que se diz desiludido com uma potencial privatização da empresa. Ele foi até convidado pela BR Distribuidora para assumir a presidência lá, e também uma condenação bilionária da Eletrobras em favor da Gerdau e outras empresas, 1,3 bilhão de reais. Cuidado aí quem for entrar no ativo unicamente pelos dividendos, porque ser sócio do governo, ainda mais no momento atual, sempre tem riscos relacionados à regulação, ingerências. É só ver a questão do Banco do Brasil, que também foi comentada em vídeos anteriores. Nas bolsas, o desempenho é majoritariamente positivo. Destacamos o desempenho do VIX do SP500, no momento cai 5,95% nos índices futuros. Porém, ao longo da noite, ele chegou a ter alta de mais de 7%. Já o índice Bovespa encerrou a sexta-feira em queda de 3,21%, na casa dos 115.067 pontos. As commodities, também um dia de imenso otimismo, destaque para a prata, alta de 11,86%, e o gás natural, alta de 6,96%. Já nas moedas, o dólar sobe
para 5,46 em relação ao real, e em relação ao euro, ele tem apreciação, já que agora sai da casa de 1,21 para 1,20. O euro, apesar de marcando uma baixa no momento, está em alta em relação à sexta-feira, na casa de 6,60 em relação ao real. Nas criptos, também um cenário de forte otimismo, seja no Bitcoin, Ethereum, mas principalmente no Ripple, que sobe 33,58% em relação ao real e 33,49% em relação ao dólar, respectivamente R$ 3,66 e 66 centes de dólar. ETF da Bolsa Brasileira em dólar na casa dos 34, leve queda no pré-mercado em relação à sexta-feira. O VIX da nossa bolsa, o VXEWZ, ainda na casa dos 50, que traduz a preocupação do momento atual, opções caras, e também temos outro fator que pode gerar mais volatilidade, as eleições no Congresso brasileiro para a mesa da Câmara e do Senado, e depender do resultado, pode até ter impacto num eventual processo de impeachment do nosso presidente. Na tela das minhas redes sociais, agradeço por ter assistido esse vídeo, um abraço fundo do coração, vai o Senhor!